Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Hoje, subindo o vídeo um pouco mais tarde aí, tivemos uns probleminhas aqui com o nosso PC, mas tudo resolvido, quer dizer, quase resolvido, né? Mas tá dando pra gente, deu pra gente gravar aqui, por isso atraso aí do nosso vídeo de hoje, menino! Mas importante é que a gente está por aqui para trazer muita informação nesta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Pois é, dia do eletricista, né, rapaz? Que bacana, hein? Abraço a todos os eletricistas do Brasil. Abração para vocês. A você que está sempre por aqui com a gente também, deixa aí a sua curtida, mais conhecida como like. Tem um espacinho de comentários aqui, comente sobre os nossos assuntos. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Sininho de notificações, vá lá e marque todas para que você seja sempre avisado aí em primeira mão pelo YouTube, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Pois é, compartilha aí também esse nosso vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, os grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Entre as nossas informações desta terça-feira, teremos aí informação da seleção brasileira que joga hoje pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. Claro, falaremos também das eliminatórias para Euro 2024 já para você. Traremos também notícias aí sobre o fechamento da rodada 32 da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogão ontem entre Juventude e Sport. Empataram, né? Empataram aí, o Sport conseguiu arrancar um empate no finalzinho do jogo contra a equipe do Juventude. Muita chuva lá no Alfredo Jaconi, né, rapaz? Que é o estádio aí do Juventude. A gente traz informações desse confronto já e a tabela de classificação, próximos jogos, já para você que tá ligado com a gente. Também falaremos aí sobre Carlo Ancelotti. Carlos Ancelotti, que vocês sabem, né? É o técnico do Real Madrid e, segundo a CBF, tem um acerto aí para assumir, na verdade, a seleção brasileira. Mas Ancelotti foi perguntado aí sobre acerto com a seleção. Ele disse o seguinte, abre aspas, são apenas rumores, fecha aspas. Aí eu pergunto para vocês, aliás, eu vou perguntar já para não ficar muito grande aqui essa abertura. Falaremos também sobre o Bragantino. Pedro Caixinha explica por que recusou Fortaleza há 3 anos e revela meta do Bragantino. No Botafogo, Marçal é suspenso por 2 jogos por expulsão contra o Corinthians e não joga contra o América Mineiro. Já no Timão, no Corinthians, rapaz, o Timão, o Corinthians que vem aí de técnico novo, né? Teve aí, o Mano Menezes teve alguns dias para preparar a equipe e a expectativa do torcedor, lógico, que já nesse jogo contra o Fluminense no Maracanã, o Corinthians mostre evolução depois do trabalho aí do Mano Menezes. Corinthians projeta virada nas contas e arrecadação maior do que a dívida neste ano. Traremos notícia também sobre o Atlético Paranaense, que cede e aceita antecipar a ida de Vitor Roque ao Barcelona em janeiro de 2024. O Vitor Roque está machucado, né? Segundo informações, ele não joga mais nesta temporada, então não tem sentido nenhum o Vitor Roque não antecipar aí a sua ida para o Barcelona, né? Já que ele foi vendido para o Barça aí por uma bagatela gigantesca, né, rapaz? Milionária, a gente pode até dizer assim. Então segura aí que eu volto já, depois dos nossos 2 recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você, Poções e Bolos da Linde e também a nossa tradicional vinheta e eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer mais informação para você que está aí ligado sempre com a gente aqui no nosso canal. Vamos lá então falar de Botafogo. Aliás, Botafogo a gente fala já já, né, rapaz? O Botafogo virtual campeão brasileiro de 2023. Ancelotti, ou Carlos Ancelotti, ou Ancelotti para muitos, falou, né, sobre o acerto com a seleção brasileira. Abre aspas, são apenas rumores. Enquanto o interino Fernando Diniz treina a seleção brasileira, sobre a promessa do presidente da CBF de que Carlos Ancelotti assume o comando em 2024, o técnico do Real Madrid voltou a negar o acordo. Segundo o treinador italiano, as informações de acerto não passam de rumores. É tudo uma questão de rumores, especulações, acordo com a CBF. Me sinto muito bem no Real Madrid, do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível, afirmou Carlo Ancelotti em entrevista à Rádio 1. Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e, segundo Edinaldo Rodrigues, mandatário da CBF, o treinador aceitou comandar a seleção brasileira após o término do vínculo com o clube espanhol. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro, quando ele fica aí a 6 meses do fim do seu vínculo com o Real Madrid. Mas a entidade entende já ter garantias do negócio. Apesar disso, o técnico italiano já foi questionado inúmeras vezes sobre o acordo e nunca confirmou. Por vezes, evitou o tema seleção brasileira. Em outras ocasiões, negou veementemente, como na última segunda-feira, ou seja, ontem. Pois é, rapaz, sinceramente, tenho conversado com alguns amigos, e que ponto chegou a nossa seleção brasileira, né? Que ponto chegou a seleção brasileira? A única pentacampeã do mundo, a única com 5 títulos de Copa do Mundo. A gente chegar a esse ponto de ficar esperando um treinador, seleção brasileira? Rapaz, eu sou de um tempo que todo mundo queria jogar e treinar a seleção brasileira, ser treinador da seleção brasileira. Eu sou desse tempo. O cara começava treinando lá a divisão de base, ele queria chegar no profissional, né, do seu clube, ir bem e alcançar a seleção brasileira. Cara, hoje entra um presidente que ele aceita ficar 1 ano e levar cacetada, esperando um treinador que, em todas as vezes que ele é questionado sobre seleção brasileira, ele nega que tenha um acordo com a seleção. Sinceramente, se é para passar vergonha,
chega em público e fala assim, ó, nós tentamos, o Carlos Ancelotti mesmo, nós tentamos, só que ele prefere ficar no Real Madrid. Isso não é vergonha. Vergonha é acontecer o que está acontecendo. O Carlos Ancelotti falando, eu não tenho acerto com a seleção, a minha cabeça está no Real Madrid, a minha pretensão, o meu objetivo é continuar no Real Madrid. E o presidente da CBF dizer que tem um acerto com o mesmo. Será que tem mesmo? Infelizmente a gente vai ter que esperar e aguardar até o meio do ano que vem, que é quando o Carlos Ancelotti pode assinar um pré-contrato, né? Com qualquer outro clube ou seleção. Absurdo isso, sinceramente, gente. Sinceramente, absurdo isso, né? Vamos falar do Bragantino. Pedro Caixinha explica por que recusou Fortaleza há 3 anos e revela meta do Bragantino na temporada. O técnico Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, contou ao podcast Flow Sport Clube que, procurado pelo Fortaleza para dirigir a equipe há 3 anos, né? Ele acabou recusando. Na entrevista, o treinador explicou o motivo para não ter aceitado o projeto e contou o que o levou a aceitar a proposta do Massa Bruta no fim de 2022. Não foi o futebol brasileiro que me chamou mais atenção, mas foi o projeto do Red Bull Bragantino. Indiscutivelmente, eu já tinha tido alguns contatos, uma entrevista há uns 3 anos com Fortaleza. Achei interessante o projeto, mas naquela altura não tinha conhecimento suficiente para dizer, abre aspas, vou para este projeto, vou abraçar esse projeto, fecha aspas. Não estava totalmente convencido, contou aí o treinador do Bragantino. Com o Red Bull foi diferente. Houve um contato, uma entrevista, primeiro à distância, depois uma presencial, no sentido de satisfazer o que, para mim, são as condições fundamentais para iniciar um projeto. Primeiro, a filosofia do clube, em termos do que a forma. Depois, ter uma identificação com a filosofia de jogo que vai se praticar. O último ponto, ter jogadores que possam representar tudo isso. E nós sentimos essa ligação, completou o treinador. Pedro Caixinha assumiu o Bragantino no início desta temporada, no lugar de Maurício Barbieri, que dirigiu o Massa Bruta por 2 anos. O treinador tem 50 jogos pelo clube e conquistou 23 vitórias, 18 empates e teve 9 derrotas. No Brasileirão, o Braga está na 2ª colocação do Nacional com 46 pontos. Durante a entrevista, Pedro Caixinha contou qual a meta do time no Campeonato Brasileiro. Nós não olhamos para a tabela, mas houve uma época que olhamos. Foi no fim do primeiro turno. O que fizemos foi pedir ao departamento de análises a análise dos últimos 10 anos do Brasileirão. Nessa análise, levantamos os diferentes grupos, G4, G6, G8 e Z4. Tudo isso tem uma pontuação mínima e máxima. Isso nos permite trabalhar com metas. Apresentamos aos jogadores e falamos, abre aspas, vamos ser realistas? Aliás, vamos ser realistas. É uma afirmação, né, Cristiano? Fecha aspas, disse. Vê aquilo que é o crescimento como marca Red Bull e aquilo que fez nos outros mercados. É de crescimento para competir. Hoje, obviamente, não podemos dizer que queremos ser campeões, mas eu acredito que nos próximos 5, 6 anos, com continuidade sustentada deste trabalho, muito provavelmente nas reuniões do Soccer Global, vamos dizer, este ano queremos entrar para ser campeões. Este momento vai acontecer, disse aí o Pedro Caixinha. O que definimos? Vamos ser realistas e ambiciosos. Queremos estar no G6. Então, beleza. A média para estar no G6 e G8 e entrar no
no 1.44 e 1.54, isso que apresentamos. Depois do jogo, fazemos as contas. Esse é o nosso caminho. Nunca falamos em ser campeões, em ser vice-líder. Essa é a nossa orientação, acrescentou. Então o projeto do Bragantino, né, é ser campeão já na próxima temporada, gente. Ou nas próximas. Né? Dinheiro para isso o Braga tem, a Red Bull tem. Será que vai deixar de ser um projeto que revela jogadores e vende para conquistar uma meta de ser campeão 2024 ou 2025? Bragantino, depois que a Red Bull assumiu, chegou numa final de Copa Sul-Americana, né? Perdendo pro agora me fugiu o nome do time que o Red Bull perdeu a final. Acho que pro Atlético Paranaense, se eu não me engano. Se eu não me engano, pro Atlético Paranaense, né? Então, assim, é um projeto ambicioso. E que banho de organização, né? De muita coisa o Bragantino, o Fortaleza, né, o Atlético Paranaense dão para os chamados gigantes do futebol brasileiro, né? Meu amigo, fácil não, rapaz. Vamos falar do Botafogo, porque Marçal é suspenso por 2 jogos por expulsão contra o Corinthians e não joga contra o América Mineiro. O Fernando Marçal será desfalque do Botafogo contra o América Mineiro, quarta-feira, ou seja, amanhã, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O lateral esquerdo foi punido em 2 jogos pelo STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, pela expulsão contra o Corinthians no dia 22 de setembro, após uma falta em Pedro. Cabe recurso ainda do Botafogo aí, né? Como já cumpriu a suspensão automática pelo próprio cartão vermelho, o camisa 21 só ficará fora de mais uma partida. Marçal foi denunciado nos artigos 243, ofensa à honra, por causa de um desabafo em direção a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após ter sido expulso, e o 254, uso de força excessiva pela falta em Pedro. Ele foi absolvido no primeiro aspecto, mas levou 2 partidas de punição na segunda. Os advogados presentes resolveram diminuir a pena porque o lateral esquerdo admitiu após a partida que a declaração feita foi direcionada a Abel Ferreira e não necessariamente à equipe de arbitragem. A equipe jurídica entendeu que foi uma forma de desabafo. A decisão foi por maioria de votos. Além disso, Botafogo também foi punido em R$3.000 por atraso para voltar do intervalo na partida da Neoquímica Arena. Então, acho que Botafogo não vai nem recorrer. Acho que não. 2 jogos de suspensão, um já foi cumprido, né? Acho que não vai nem recorrer aí Botafogo dessa situação aí, no caso do Marçal. Falar do Corinthians projeta virada nas contas e a arrecadação maior do que a dívida neste ano. Pois o orçamento revisado do Corinthians para 2023 projeta uma temporada no azul em R$20 milhões, com arrecadação total perto de 1 bilhão e acima da dívida do clube. O clube espera ter 909 milhões de receita, no caso receita bruta neste ano, alguns milhões acima da dívida de 892 milhões de reais. É o chamado turnover. O resultado é comemorado internamente, porque inverte a lógica de anos anteriores. Em 2020, por exemplo, no final da gestão André Sanches, a dívida do Corinthians era o dobro do que o clube arrecadou naquele ano. Atualmente, esta relação é de 1 para 1. O que permitiu a melhor relação entre a receita e dívida não foi a diminuição da dívida em si, mas justamente o aumento das receitas. A arrecadação mais do que dobrou na gestão de Duílio Monteiro Alves, mas a dívida permaneceu no mesmo patamar, apenas 6,1% menor do que quando o presidente
corintiano assumiu em 2021. A dívida tem enorme impacto nas finanças do clube. Só de juros são 131 milhões de reais anuais, o equivalente a 13% de tudo o que o clube arrecada ou arrecadou em 2023, né? Arrecada ainda porque 2023 ainda não acabou. Este valor não serve nem mesmo para diminuir a dívida, apenas para impedir que ela cresça ainda mais. Esportivamente, o Corinthians vive uma temporada cercada por críticas. Foram 4 eliminações ao longo do ano, o que ampliou o jejum de títulos para quase 5 anos. São 20 campeonatos seguidos que o clube paulista disputa sem levantar um troféu. O mais perto que chegou em 2023 foi em 2 semifinais, no caso da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. A revisão do orçamento é uma espécie de ajuste de expectativas e serve para preparar o orçamento do ano seguinte. Todos os valores sobre 2023 são uma projeção, afinal o ano ainda não acabou. Os números precisos sobre a atual temporada serão divulgados apenas em março, no balanço financeiro do clube, no caso de março do ano que vem. Buscamos o equilíbrio entre resultado esportivo e saúde financeira, visando manter o Corinthians competitivo em paralelo ao movimento de transformação de gestão que vem sendo implantado, diz um trecho do documento ao qual o GE teve acesso. Receitas perto de R$1 bilhão. Nos 909 milhões de reais citados acima, já estão descontados os cerca aí de 46 milhões de reais que o Corinthians nem considera nos cálculos. Este valor equivale a 50% da arrecadação com bilheteria neste ano. Por isso, é dedicado exclusivamente a pagar a parcela anual da Neoquímica Arena. O total aí de arrecadação em 2023, portanto, é de 955 milhões de reais. É um recorde na história do Corinthians e acima, inclusive, do que o clube projetava no orçamento original, 822 milhões de reais. Por outro lado, as despesas também cresceram na mesma proporção. Por isso, o superávit segue projetado em 20 milhões de reais, o mesmo do orçamento divulgado antes de 2023 começar. É o Corinthians e suas dívidas, né, rapaz? Para muitos, e para mim também, eu até estava conversando hoje cedo, né, sobre o Corinthians num grupo de WhatsApp que a gente participa, Amigos da Resenha. Aliás, abraço para essa turma aí do nosso grupo Amigos da Resenha, abraço para todo mundo por lá. E eu falava justamente o seguinte, eu já disse, aliás, isso aqui, o Corinthians para mim tem 3 soluções aí, 3 caminhos a seguir. Ou ele vai atrás de um patrocinador estilo a Crefisa no Palmeiras, ou ele vira SAF, ou então o próximo presidente que entrar faça um time modesto, com risco de não ganhar, continuar não ganhando nada, mas em 3, 4 anos possa diminuir a dívida drasticamente, porque como eu li para vocês aqui, o Corinthians arrecada muito todo ano. Então, se o Corinthians não gastar muito também, com contratações e valores pagos aí por jogadores, por contratação, por salários absurdos, por treinadores, o Corinthians tem uma grande possibilidade de, em 3, 4 anos, acho que até 3 anos, diminuir bruscamente, né, a sua dívida. E diminuindo essa dívida, o Corinthians pode voltar a contratar grandes jogadores e, consequentemente, ganhar títulos. Mas a minha pergunta, como eu já fiz para vocês aqui em outra situação, e falei no grupo de WhatsApp que a gente participa, é a seguinte: o torcedor do Corinthians vai ter paciência? Vai ter? Acredito que não. Se tiver, o Corinthians tem um caminho muito bom. E é lógico que eu estou falando aqui, mas eu nem sei se o próximo presidente vai ter já tem essa mentalidade. Talvez não tenha, né? Se tiver, para mim, são os 3 caminhos. Você fazer um time modesto
e pagar as contas, você virar SAF ou você ir atrás de um patrocinador estilo Crefisa do Palmeiras. E aí começar, mesmo assim, né, com um investimento alto como é feito no Palmeiras, você comprar jogadores, você pagar a dívida ao mesmo tempo e montar, evidentemente, uma equipe competitiva para ganhar títulos. Para mim, esses são os 3 caminhos do Corinthians. Se não seguir nenhum deles, se seguir do jeito que está, o Corinthians vai virar um Cruzeiro da vida. Ah, Cristiano, você está falando mal do Cruzeiro? Você está rebaixando o Cruzeiro? Não. O Cruzeiro entrou na situação que entrou, que vocês sabem, ficou 3 anos disputando a Série B, culpa de más administrações, assim como acontece no Corinthians. Eu até acho que o Duílio teve a boa vontade, e é um presidente bacana, legal, diminuiu, mesmo que pouco, né, a dívida do Corinthians, quis fazer realmente um trabalho bom no Corinthians, só que tem outras situações, né, que acabou não deixando o mesmo fazer esse trabalho, né? Eu só vejo esses 3 caminhos para o Corinthians. O quarto é continuar do jeito que está e cada ano, cada temporada, a dívida aumentar mais e mais, né? E não sair do buraco. Ao contrário, cada vez mais você está aqui, né, em pé. É como se fosse uma areia movediça. Ela vai te puxando para baixo. Entendeu? São os caminhos que o Corinthians está percorrendo aí. Falar do Atlético Paranaense. Atlético cede e aceita antecipar a ida de Vitor Roque ao Barcelona em janeiro de 2024. O Atlético Paranaense cedeu e definiu que o atacante Vitor Roque se apresentará ao Barcelona com 6 meses de antecedência. O jogador de 18 anos se transfere para o time espanhol em janeiro de 2024. Pois é, na venda aí em julho, Furacão e Barça definiram que o atleta ficaria no Brasil até a metade do ano que vem. Desde lá, representantes do Barcelona, como o técnico Xavi, reforçaram a intenção de contar com um centroavante. Antes disso, uma tentativa de antecipação foi feita após a eliminação do Atlético Paranaense nas oitavas de final da Libertadores para o Bolívar, mas acabou vetada pela diretoria rubro-negra. Na ocasião, em agosto, o clube brasileiro alegou que a classificação para a Libertadores através do Brasileirão virou o principal objetivo. Nesta segunda-feira, ou seja, ontem, o diretor esportivo catalão Deco chegou em Curitiba para conversar com o jogador e com a diretoria do Furacão. Ele foi o responsável por toda a negociação com o executivo rubro-negro Alexandre Matos. A ideia de Deco é também passar tranquilidade em relação ao fair play financeiro, já que o limite salarial do Barcelona despencou de 649 milhões de reais para 270 milhões de... Aliás, 649 milhões de euros para 270 milhões. Para acomodar o atacante brasileiro, a diretoria precisará vender algum jogador e abrir espaço no orçamento ou recorrer a novas fontes de receita, como patrocínios ou venda de ativos. Ciente do cenário, a família de Vitor Roque planeja viajar a Barcelona em novembro para encontrar uma moradia antes da apresentação em janeiro. Pois é, o Vitor Roque, como eu disse aqui, se machucou, não joga mais nesta temporada, então, né, se antecipou aí essa situação, juntou o útil, né, ao agradável e também, evidentemente, infelizmente, né, a essa contusão aí do Vitor Roque. Pois é, rapaz, a ida aí do Vitor Roque, então, em definitivo, né, pro Barcelona, ele que já estava vendido, como vocês já sabem, e agora vai antecipar aí a sua ida pro Barcelona. Falar de Flamengo, Tite chega ao Flamengo e explica por que decidiu trabalhar em 2023, abre aspas, ajuste de datas, fecha aspas. O Flamengo apresentou o técnico Tite
na tarde da última segunda-feira, ou seja, ontem, no Ninho do Urubu. O ex-treinador da seleção assinou o contrato até o fim de 2024 e explicou o motivo de voltar a trabalhar ainda neste ano. Em 2022, antes de deixar a seleção, Tite disse algumas vezes que não trabalharia no Brasil em 2023. Perguntado na segunda-feira sobre a mudança de planos, ele explicou da seguinte maneira: eu prefiro colocar um ajuste de datas. O objetivo de 2024 foi a premissa do interesse do clube. Da minha forma também, para 2024. O Brás perguntou como a gente podia ajustar os meus objetivos profissionais e o projeto do Flamengo. O projeto pesou mais forte para o ajuste de datas. É uma situação que traz risco e benefícios. O objetivo real é a classificação direta para a Libertadores da América. A perspectiva de título é matemático e é sonho. Nós temos a realidade. Tem um risco porque são 9 equipes com possibilidade de classificação. Para o projeto de 2024, era importante conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora. Foi esse ajuste que aconteceu dentro do projeto inicial. Foi uma percepção da grandeza do Flamengo e do meu objetivo particular de trabalho. Tite deixou claro que não pensava em trabalhar num clube brasileiro em 2023, porém, encara como desafio profissional, até por nunca ter trabalhado no Rio de Janeiro. A torcida, a estrutura, o grupo que joga às claras, não queria vir agora, mas há uma necessidade. Desafio profissional, estado onde nunca trabalhei. Tudo isso me motiva. O treinador de 62 anos chega ao Flamengo com outros 5 profissionais em sua comissão. São eles, os auxiliares César Sampaio, Kleber Xavier e Matheus Bach. O preparador físico Fábio Massegerian e o analista Lucas Oliveira. Não tinha um segundo nome menos complicado, não? Não? Tinha não? Pelo amor de Deus, rapaz. Tite comentou o processo de renovações de contratos de jogadores como Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Todos vencem no fim deste ano. O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima na hierarquia tem uma direção que já tem uma diretriz. Eu fui perguntado se algum atleta entrou em contato comigo, mas nenhum entrou em contato comigo, porque há um respeito com a hierarquia, há um encaminhamento, porém são 12 jogos decisivos e todos são importantes para a classificação para a Libertadores da América. Pois é, o homem foi apresentado, né, rapaz, no Ninho do Urubu. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Você, meu amigo torcedor do Flamengo, o que você projeta aí com o Tite no comando? Claro que, não, Cristiano, vamos pensar só em 2024. Não dá ainda. O Flamengo não pode pensar em 2024 nesse momento. O Flamengo, primeiro, já que não deu certo, não ganhou títulos, tem que pelo menos garantir uma vaga de forma direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Porque se o Flamengo não conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, esse ano perdeu muita grana. O ano que vem, idem. E aí, quem vai pagar essa conta? Eu não vou pagar. Não vai ser eu. O Tite não vai ser porque ele chegou agora. Vai ser o Marcos Braz. Vai ser a direção do Flamengo. O Landim, presidente. Vai. O seu Spindle. Pois é, se o Flamengo não se classificar aí, meu amigo, se o Flamengo classificar para pré-Libertadores, já vai ser um vexame pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem. Se não se classificar, então, de forma nenhuma, coisa que eu acredito que não vai acontecer, acho que o Flamengo classifica, pelo menos para pré-Libertadores, deve classificar, e até acho que vai classificar de forma direta, né? Mas, assim, vai ser uma coisa, uma loucura, né, rapaz? Vai ser mesmo com a chegada do Tite, aquela animação toda, aquela coisa que quando chega um novo técnico, todo mundo quer mostrar serviço, etc e tal.
Por isso também eu acredito, com a chegada do Tite aí, eu acredito que o Flamengo vá conseguir a classificação para a Libertadores da América, é a única coisa que restou, porque título só se for um milagre, né, gente? Botafogo pegar uma fase aí ruim demais, perder e só perder, e o Flamengo ganhar e só ganhar, né? Quase que impossível disso acontecer, eu acho. Gente, segura um pouquinho que eu volto já pra gente falar de eliminatórias, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Seleção brasileira entra em campo hoje jogando contra o Uruguai lá em Montevidéu. E a gente fala também das eliminatórias para a Euro 2024. Segura aí que eu volto já. A gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro também. Segura. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer mais notícia, trazer informação pra você. Já a gente fala aí de seleção brasileira que entra em campo nesta terça-feira às 9 horas da noite pro confronto contra o Uruguai fora de casa lá em Montevidéu. É a seleção brasileira rumo a mais uma Copa do Mundo e as eliminatórias também para Euro 2024. A gente traz para você também os resultados dos jogos de ontem. Deixa eu falar para você que a notícia de agora há pouco, né? Agora há pouco não, já tem um tempinho já essa notícia, né? Do Palmeiras. Palmeiras oferece contrato de 3 anos a Bruno Henrique. Renovação com o Flamengo segue travada. Enquanto a renovação entre Flamengo e Bruno Henrique segue arrastada, o Palmeiras mantém contatos para tentar a contratação do atacante de 32 anos de idade. O contrato do jogador com o time carioca vence no fim do ano e ainda não há uma definição sobre seu futuro. A diretoria alviverde já sinalizou aos empresários de Bruno Henrique um contrato de 3 anos de duração, prazo desejado por Bruno Henrique, além de condições financeiras consideradas competitivas, incluindo salários e luvas. Pois é, rapaz, ainda que o Palmeiras tenha apresentado números sedutores, o empresário de Bruno Henrique continua tentando chegar a um acordo com o Flamengo, equipe pela qual o atacante joga há 5 temporadas. Mas as partes estão longe de um acerto. Na semana passada, Denis Ricardo, agente do atleta, reuniu-se com a cúpula rubro-negra e ainda não conseguiu resolver o impasse pela renovação, embora o time carioca se mantenha confiante quanto à permanência de Bruno Henrique. O rubro-negro acenou com mais um ano de vínculo, mas o atacante entende que pela idade aí marca, né, que alcançou, merece mais e pediu 3.
Financeiramente, seu staff acredita que se o Flamengo for ao mercado para repor, gastaria a mesma coisa ou até mais. O Verdão já está se movimentando para montar o elenco de 2024 e tem a negociação encaminhada pela contratação de Aníbal Moreno, volante do Racing da Argentina. A intenção do clube é buscar de 3 a 4 reforços e Bruno Henrique é visto como um jogador de peso para um setor que não conta com Dudu, pelo menos até o segundo semestre de 2024. Dentro da diretoria alviverde, há um entendimento de que o atacante está bem adaptado no Rio de Janeiro e tem história no Flamengo, mas o Palmeiras se vê como um dos principais concorrentes por sua contratação. Publicamente, o Verdão pouco fala sobre o assunto. Após a eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Conmebol Libertadores, o diretor de futebol Anderson Barros afirmou: qualquer grande atleta com o potencial que o Bruno Henrique tem, o Palmeiras estará sempre acompanhando a situação. Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos com a camisa do Flamengo. Ele conquistou pelo clube carioca 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 3 cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, né? E também uma Recopa Sul-Americana. É a disputa aí entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras que disputam aí o Bruno Henrique. Quem vai levar a melhor, né, rapaz? Quem vai ficar com o Bruno Henrique? Vamos falar das eliminatórias para Euro 2024, jogos que acontecem ou que já aconteceram, né? 9ª rodada aí da competição. Vamos passar para você que está ligado com a gente e a gente já fala também da classificação. Vamos ter na verdade, né? Quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira? Não, calma aí, moço. Não é a 9ª rodada, não. É a 8ª rodada que aconteceu, né, menina? A 8ª rodada dos jogos que já aconteceu. Geórgia 4-0 para cima do Chipre, isso no grupo A. E tivemos ainda a Noruega contra a seleção da Espanha. A Espanha venceu por 1-0. A Espanha lidera com 15 pontos. A Escócia tem 15 pontos também, é a segunda colocada. A Noruega tem 10 e a terceira. Geórgia tem 7, a quarta colocada. Em quinto, o Chipre, que não pontuou. No grupo B, tivemos a Grécia perdendo para a Holanda por 1-0. E tivemos ainda a Gibraltar perdendo para a Irlanda por 4-0. A França lidera com 18 pontos já garantida na Euro 2024. Em segunda, a Holanda com 12 pontos é a segunda colocada. A Grécia é a terceira colocada com 12. A Irlanda tem 6 pontos, mas ainda pode se classificar com a combinação de resultados. A Gibraltar ainda não pontuou e é a lanterna desse grupo B. No grupo C, vamos ter nesta terça-feira, dia 17, a Inglaterra que recebe a seleção da Itália. Teremos também nesta terça-feira a seleção da Malta que joga contra a Ucrânia. A situação do grupo C é a seguinte: a classificação: a Inglaterra lidera com 13 pontos, a Itália tem 10 pontos e as mesmas se enfrentam nesta terça-feira. A Ucrânia é a terceira com 10 pontos, Macedônia do Norte tem 7 e a seleção da Malta ainda não pontuou. Grupo D, nesta 8ª rodada, a Turquia venceu a seleção da Letônia por 4-0 e tivemos o país de Gales vencendo a seleção da Croácia por 2-1. A Turquia lidera com 16 pontos esse grupo D. País de Gales tem 10 pontos na segunda colocação, seguido por Croácia também com 10. Com 7 pontos, a Armênia em 4º lugar e com 3 pontos, a Letônia na 5ª e última colocação. Grupo E, 8ª rodada já concluída. Tivemos República Tcheca 1-0 para cima da seleção da Ilhas Faroé e tivemos um empate em 1-1 entre Polônia e a seleção da Moldávia. No grupo E a situação é a seguinte: a Albânia lidera com 13 pontos, a República Tcheca é a segunda com 11, a Polônia é a terceira com 10. Em quarto, a Moldávia com 9 pontos e a Ilhas Faroé tem apenas 1 ponto até aqui. Grupo F, tivemos a
Estônia perdendo para Azerbaijão por 2-0. E tivemos ainda a Áustria perdendo para a Bélgica por 3-2. A Bélgica lidera o grupo F com 16 pontos, seguido pela Áustria também com 16 pontos. A Suécia é a terceira com 6. A Azerbaijão é a quarta com 4. E a Estônia em quinto com 1 ponto. É a lanterna desse grupo F. No grupo G, teremos nesta tarde de terça-feira a seleção da Sérvia, que recebe a seleção da Montenegro. Teremos ainda nesta terça-feira a Lituânia recebendo a seleção da Hungria. A Hungria lidera com 13 pontos, a Sérvia vem logo em seguida com 10, em terceiro Montenegro com 8, a quarta colocada é a Lituânia com 5 e a Bulgária na lanterna com 2 pontos. É a situação do grupo G. Grupo H, teremos nesta terça-feira a movimentação. Finlândia recebe a seleção do Cazaquistão. Teremos ainda a seleção da Irlanda do Norte recebendo a seleção da Eslovênia. San Marino, a seleção de San Marino recebe a Dinamarca. São jogos desta terça-feira do grupo H, que tem a Eslovênia com 16 pontos na liderança. A Dinamarca é a segunda também com 16. Em terceira, a Finlândia, 12 pontos. Em quarto, o Cazaquistão com 12. Irlanda do Norte tem 6. E San Marino não pontuou. No grupo I, tivemos a Suíça empatando em 3-3 com a seleção de Belarus. Romênia venceu a seleção de Andorra por 4-0. E devido à guerra, o Kosovo não jogou contra a seleção de Israel. Situação do grupo I, Romênia lidera com 16 pontos, a Suíça é a segunda com 15, Israel é o terceiro com 11 pontos. O Kosovo é o quarto com 7, Belarus é a quinta seleção com 6 pontos. Na sexta colocação, Andorra com apenas 2 pontos, é a situação do grupo I. No grupo J, tivemos os seguintes jogos. A Islândia venceu a seleção da Liechtenstein por 4-0. Tivemos ainda a Bósnia perdendo para Portugal por 5-0. E a seleção de Luxemburgo, que perdeu para a seleção da Eslováquia por 1-0. O grupo J é liderado por Portugal com 24 pontos, sobrando no grupo, Em segundo, a Eslováquia, 16. Em terceiro, Luxemburgo com 11. Islândia é a quarta colocada com 10. Bósnia tem 9 pontos. E a Liechtenstein tem 0 ponto, ainda não pontuou até o momento. É a situação das eliminatórias para a Euro 2024. Falar então de eliminatórias para a Copa de 2026. Hoje, terça-feira, teremos todos os jogos da quarta rodada da competição. A Venezuela recebe o Chile às 18 horas no horário de Brasília. Hoje também é dia de Paraguai e Bolívia às 19h30 também no horário de Brasília. O Equador às 8h30 da noite, às 20h30, recebe a seleção da Colômbia. Às 23 horas, às 11 horas da noite, teremos o Peru recebendo a seleção da Argentina. O Brasil também entra em campo nesta terça-feira, às 9 horas da noite, no estádio do Uruguai, rapaz? Lá em Montevidéu, teremos a seleção brasileira. Seleção brasileira que joga contra o Uruguai. O Brasil, que perdeu a liderança na última rodada, vai jogar contra a seleção do Uruguai. Uma vitória que representa calmaria. É isso que o Brasil busca quando entrar em campo nesta terça-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, para enfrentar o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Depois do empate em casa com a Venezuela, da resposta imediata é necessário por dias de paz para o trabalho de Fernando Diniz. A TV Globo, transmite aí esse confronto. Vai ser a narração aí do Luiz Roberto e comentários do Caio Ribeiro e o Júnior. Pois é, o Brasil ocupa a segunda colocação nas eliminatórias com 7 pontos, 2 a menos que a líder Argentina. Já o Uruguai, com uma vitória, um empate e uma derrota, soma 4 pontos e está na quarta colocação, levando a vantagem sobre o Chile e Venezuela no saldo de gols.
Vale lembrar que a América do Sul agora tem direito a 6 vagas no Mundial, mais uma possível via repescagem. Pois é, no último confronto, a seleção venceu os uruguaios na Arena da Amazônia, em Manaus, por 4-1 no dia 14 de outubro de 2021. Neymar, Rafinha 2 vezes e Gabigol marcaram, enquanto Suárez descontou. Na história do confronto, são 38 vitórias brasileiras, 20 uruguaias e 20 empates. Pois é, rapaz, o confronto de logo mais. Falar então das prováveis escalações de Brasil e Uruguai. Brasil do técnico interino Fernando Diniz. Diniz, aliás, mudará a seleção por opção própria pela primeira vez em 4 partidas. Depois aí de repetir a escalação nos jogos de setembro e escolher Vini Júnior e Guilherme Arana diante da Venezuela por conta dos cortes de Rafinha e também de Renan Lodge, o treinador mudará na verdade mandará para campo, né, no centenário, 3 caras novas contra o Uruguai: Ian Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus. Na lateral direita, a opção se dá por lesão. Danilo foi cortado após sentir problema no empate com a Venezuela e dará lugar ao jovem jogador do Girona, que teve a sua estreia, né, e boa participação no jogo de Cuiabá. Na esquerda, no entanto, Carlos Augusto, revelado pelo Corinthians e atualmente na Inter de Milão, será testado, enquanto Richarlison, que vive jejum de 6 jogos pela seleção, perdeu a vaga para Gabriel Jesus. Possível escalação do Brasil: Ederson no gol, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, e também o Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Jesus na frente. Esse é o provável time do Brasil para o confronto contra o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa. O Uruguai também terá novidades na equipe que enfrenta o Brasil, seja por volta aí de suspensão, né, ou lesão, ou escolha aí do argentino Marcelo Bielsa. Em relação ao time que empatou com a Colômbia em Barranquilha na última rodada, a tendência é que Rocher, Vina, Matias Oliveira e Maximiliano Araújo comecem entre os titulares. O goleiro do Inter foi substituído por Melli no 2-2 com os colombianos por sofrer uma pancada nas costas, mas treinou normalmente e a expectativa é que recupere sua posição. Já na defesa, o ex-palmeirense Vina cumpriu suspensão e retorna como zagueiro no lugar de Casares. Na lateral esquerda, Matias Oliveira, autor de um gol aí na Colômbia, ganha a vaga de Piquerez do Palmeiras. Por fim, Araújo leva melhor em disputa com Brian Rodrigues e terá a oportunidade aí no ataque. Provável escalação então da seleção uruguaia, do Uruguai: Rocher no gol, Nandes, Ronald Araújo, Vina e Matias Oliveira, Ugarte, Valverde e De La Cruz, Pelistre, Max Araújo e o Darwin Nunes na frente, né? Esse é a provável seleção uruguaia para o confronto contra a seleção brasileira. A última partida da seleção contra a Venezuela foi decepcionante, né? Terá um teste de fogo aí, né, rapaz? Porque a seleção uruguaia tá bem, vem jogando bem, vem fazendo bons jogos e vai ser um jogo difícil, jogo complicadíssimo para a seleção brasileira. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, falar para vocês da 32ª rodada que foi finalizada ontem. O Sport venceu o Sport venceu a seleção não, viu? O Sport venceu não, empatou, né, com o Juventude em 2-2. O Juventude fez 1-0 e o Sport empatou. O Juventude fez 2-1, o Sport empatou. O Sport que ainda perdeu um pênalti com o Wagner Love. Mas o campo ontem, meu amigo, estava impraticável o Sport, né? Lá o Alfredo Jaconi, muita chuva em Caxias do Sul, que deixou a situação do gramado bastante complicada, né? Bastante complicada mesmo para jogar futebol. Mesmo assim, tivemos um bom jogo, acompanhou o jogo, tivemos um bom jogo. O Juventude acabou vacilando no final. O Juventude estava assumindo a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e acabou aí
perdendo a oportunidade de se aproximar ali do líder Vitória e se fixar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro. Está com 55 pontos, um a mais que o Guarani, que é o quinto colocado. 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá Atlético Goianiense e ABC, Tombense e Vila Nova, Sampaio Corrêa e Vitória, Mirassol e Guarani, Sport e Chapecoense, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino, CRB e Criciúma, Juventude e Londrina, Avaí e Ceará e Ponte Preta e Ituano. Classificação da Série B, Vitória lidera com 61 pontos, o Sport é o segundo com 56, em terceiro Atlético Goianiense 56, em quarto Juventude 55 pontos. Em quinto, o Guarani, 54. Em sexto, Novo Horizontino, 53. Em sétimo, Mirassol, 52. Em oitavo, Criciúma, 51. Em nono, Vila Nova, também 51 pontos. Em décimo, CRB, 49 pontos. 11º, Ceará, 43. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto, 40. 13º, Sampaio Corrêa, 36. 14º, Ituano, 35. Assim como 15º, Avaí. 16º, Ponte Preta, 34 pontos, um ponto aí a mais que a Chapecoense, com 33 pontos, que abre a zona do rebaixamento. 18º, Tombense, 28, 19º, Londrina, 25, e em 20º, o ABC com 20 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. E é isso, né, gente? Essas são as notícias aí que nós tínhamos para trazer para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Repito, esse nosso vídeo acabou subindo um pouco mais tarde, porque eu tive um problema aqui com o meu computador, né? Não resolvi o problema todo, mas fiz a chamada gambiarra aqui para a gente poder gravar esse nosso vídeo aqui. E você que já está assistindo o nosso vídeo aí, por isso que eu estou falando para você que nosso vídeo subiu hoje mais tarde devido a essa situação, tá bom, gente? Deixa o like, comente, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, seus grupos das suas redes sociais. Belezinha? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, que aí o YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá, né? Para assistir as nossas notícias, as nossas informações. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com mais informação, dessa vez notícias, informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Deixa eu mandar um beijão aqui antes da gente finalizar também para o meu amigo Wilton Lopes. O Wilton Lopes mandou um vídeo para mim que estava assistindo o nosso canal ontem. Grande Wilton Lopes que também tem um canal aqui na plataforma YouTube, né, rapaz? Chamado Eu Amo Minha Cidade, Brumado, Bahia. Procure aí, Eu Amo Minha Cidade, Brumado, Bahia. Meu amigo Wilton Lopes mostrando a nossa Brumado para todo o Brasil. Cada detalhe aqui da nossa cidade, meu amigo Wilton Lopes mostra lá no canal Eu Amo Minha Cidade, Brumado, Bahia. Viu, gente? Procure aqui na plataforma que você vai encontrar e se inscreva lá no canal do meu amigo Wilton Lopes, que é um canal bem bacana também, bem informativo, que mostra a nossa cidade, principalmente para você que está longe de Brumado, é brumadense, ou já morou aqui e tem saudade de Brumado, saudade danada de Brumado, né? Quer ver alguma coisa de Brumado aí? O Wilton Lopes não mostra só uma coisa não, mostra tudo de Brumado. O Wilton Lopes lá no canal Eu Amo Minha Cidade, Brumado, Bahia. Beijão, meu Wilton, obrigado aí pela moral, obrigado aí pelo carinho, ele que postou nas suas redes sociais lá também o nosso vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E até daqui a pouquinho, o nosso segundo vídeo aqui no canal, falando de Brumado, da Bahia, do Brasil, né? De todo mundo também, a gente traz notícias para vocês. Beijo no coração, a gente se fala, a gente se vê.